Saudação de paz para todos vós que estão em Cristo Jesus. Pastor Fábio por aqui. Deus te abençoe. Café com graça no ar. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de todas as manhãs. E hoje eu tenho uma honra de recebê-los. E você pode também abençoar alguém pegando o link desta live e já mandando para seus amigos, parentes, aquela lista de 10, para que eles possam fazer parte e usufruir dessa mensagem que vai abençoar a vida deles. Seja muito bem-vindo, pega papel, caneta, Bíblia e vamos juntos para a nossa mensagem de hoje, que está no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo de número 4. Nós leremos os versículos de número 9 em diante, pois a reflexão de hoje ela é poderosa e eu acredito que vai abençoar você, sua casa, seus amigos, seus parentes. Você não pode ficar somente com essa mensagem para você. Quero lembrar que é extremamente importante você dar o like, colocar seus comentários. Você que não faz parte dessa página, se inscreve, aperta o sininho para receber novas mensagens. Outro aviso muito importante para vocês que estão aqui é que mensagem aqui no YouTube vocês terão todos os dias. Devocional Café com Graça é diário de segunda a sexta, às 6h30. Tem mensagem fresquinha, palavra de Deus para o seu coração. É um convite para você acordar cedo para ouvir Deus na primeira hora do dia, tá bom? Mas também às quartas-feiras tem mensagem ao vivo, diretamente do Culto Graça, e você recebe o link on time, no momento onde está acontecendo o culto. Você pode assistir depois, mas não deixe de visitar a nossa página, a compartilhar com mais pessoas, para que mais seguidores sejam atendidos, sejam abençoados. E o objetivo final disso tudo, gente, alcançar vidas. E você pode me ajudar nesse processo em nome de Jesus, tá bom? Quanto mais pessoas a gente alcançar, mais o Evangelho de Jesus será pregado, mais vidas serão curadas, libertas. Poder de Deus na casa de muitas famílias, e você pode ser um instrumento de Deus para isso. A mensagem de hoje tem como tema: para o nós nascer, o eu tem que morrer. Para o nós nascer, o eu tem que morrer. Eclesiastes capítulo 4, verso 9 nos diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. É impressionante quanto nesses dias atuais a gente tem percebido a latência da individualidade, do egocentrismo, as pessoas pensarem somente nelas, somente pensarem naquilo que diz respeito aos seus prazeres e os seus deleites. E o falso engano, na verdade, o engano e a falsa sensação de que você pode conviver, viver sozinho. E isto é uma percepção muito frágil e superficial da nossa existência. A gente não consegue viver sozinho, não dá para viver isolado. Não dá para achar que você vai poder irritar, adoecer, afastar as pessoas e você vai ter uma vida saudável. A reflexão de hoje é para fazer-nos entender a capacidade que nós temos de construir algo poderoso quando nós convivemos, quando nós temos pessoas à nossa volta. E isso vai ser libertador para a sua vida no dia de hoje. Em primeiro lugar, o ego precisa morrer. Você lembra do que Jesus diz? Que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O convite de Jesus para todos aqueles que o seguem é abrir mão do seu eu, da sua vontade, do seu desejo, dos seus prazeres, das suas ideias. No momento em que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós entendemos que Ele tem o melhor caminho para nós, o melhor pensamento para nós, o melhor direcionamento para os momentos específicos da vida, em qualquer área. Nós precisamos acreditar nessa verdade. Porém, é óbvio que nós temos uma luta interna entre espírito e entre a nossa carne, entre o desejo de Deus e os nossos desejos. A latência do pecado pelo problema do Éden, onde gerou essa natureza maligna dentro de nós, que nos inclina para tudo aquilo que não é de Deus, só é sufocada, só é abafada, só é controlada quando vivemos uma vida pelo Espírito. E todas as vezes que o nosso ego aflora, é um sinal que a nossa vida com Deus ela está deficiente.
O diabo ele tem estratégias e uma delas é fazer com que nós não vivamos a vontade de Deus e muitas vezes nem vivamos a vontade do diabo. Ele faz com que nós sejamos enganados a vivermos a nossa própria vontade. E aqui que está o problema, porque nós não sabemos como andar sozinhos. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? O nosso coração é maligno e enganoso. O nosso coração só terá confiabilidade quando ele estiver em Deus. Mas você precisa ter esse discernimento. E nós seremos impulsionados muitas vezes a viver uma vida de vaidade. Uma vida onde os interesses estejam diretamente ligados àquilo que eu gosto, àquilo que eu acho, em detrimento das outras pessoas. O que a gente mais vê são pessoas que querem levar vantagem, fazer o jeitinho brasileiro. Pessoas que querem exceder no lucro, exceder dentro das questões que são pertinentes à satisfação pessoal. Pessoas que sempre, diante das situações da vida, elas não trabalham em prol do outro, do comum acordo, mas sempre tem que levar vantagem em todo momento. E esse é um perigo que nós corremos, uma vez que nós fomos alcançados pela palavra de Deus e pela graça do Senhor. Nós não mais vivemos o eu, nós agora partimos a viver o nós. E por isso o ego, ele precisa morrer. Aqui existe algumas disciplinas importantes, uma vida devocional que você está fazendo, ouvindo essa mensagem periodicamente. Eu sempre convido a todos aqui a acordarem cedo, a dizerem não para o seu corpo. E isso eu não estou dizendo que você precisa dormir pouco. Dá para você dormir mais cedo, para que você possa acordar cedo, para que o seu dia se torne maior, para que você entregue a sua mente, o seu coração, a sua história, o seu dia a Deus na primeira hora, ouvindo o Senhor, sendo direcionado, para que você não tome decisões erradas, para que você não haja segundo os seus impulsos, os seus prazeres. Essa ideia de ouvir a palavra, meditar na palavra cotidianamente, ter um tempo de qualidade de oração e uma arma poderosa, jejuar, abrir mão aí em algumas horas de alimentação, dedicando a sua vida com Deus para mortificar a carne. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, aqui humanamente falando, mas contra os principados e potestades, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É o que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios no capítulo 6. Eu preciso que você entenda a necessidade que nós temos todos os dias de dizer não para o nosso eu, não para a nossa vontade, não para o nosso ego. Precisamos decretar a morte do nosso ego. Em segundo lugar, nós precisamos entender que o isolamento é simplesmente o afundamento da nossa alma. Não se isole. Essa ideia de viver uma vida por causa de decepções, frustrações, de dores que você teve com pessoas, e isso faz com que você imagine que ninguém presta, que ninguém é útil, que ninguém vai te ajudar. Isto é um engano terrível. Não se isole. O isolamento, ele não traz benefício algum, nem para o espírito, nem para a alma, nem para o corpo. Nós nascemos para viver em comunidade. Nós só chegaremos em um lugar mais longe, nós chegaremos em um lugar mais alto se nós estivermos ao lado de pessoas. Obviamente que você precisa ser muito seletivo. Quem são as pessoas que estarão ao seu lado? Pessoas que te aproximam de Deus, pessoas que fazem você um homem ou mulher melhor, pessoas que ajudem no seu casamento, no seu matrimônio, na sua vida profissional, acadêmica, pessoas que te fazem crescer. São essas pessoas que vocês sentam na mesa, as pessoas que você convive em ambientes. Nós precisamos ser seletivos, nós não podemos ouvir qualquer coisa. O nosso ouvido não é esponja, mas deve ser um filtro para saber os ambientes pelos quais eu frequento, as conversas pelas quais eu tenho, aonde eu coloco os meus olhos. E fazendo essa seleção, eu vou criar um ambiente saudável para a minha convivência. Mas, por causa de más escolhas, por causa de questões outras que nos levaram a termos decepções, traumas, dores, traições, às vezes as pessoas tendem a se isolar, viver sozinhas, entendem que não vale a pena viver com gente, não confiam mais em ninguém, não querem ter mais nenhum relacionamento. Mas isso é um problema muito sério. Se a gente olhar para as Escrituras, eu lhe faria algumas perguntas. Imaginemos, pois, que Elias está na caverna, Elias está vivendo um momento ruim. Cadê os amigos de Elias? Quando a gente olha para a Bíblia, que a gente vê Sansão tomando decisões erradas, sendo inclinado pela carne, cadê os amigos de Sansão?
Quando Davi ele peca, ele falha, em um momento crucial da vida dele, cadê os amigos de Davi para poder orientá-lo, para poder instruí-lo? Você lembra daquele homem que estava deitado, esperando alguém que o levasse para o tanque, chamado tanque de Betesda? Porque o texto nos diz que quando as águas se movimentavam, dizia aos antigos que um anjo descia na água e quem estivesse lá e seria curado das suas enfermidades. Ele disse, quando Jesus chega e faz a pergunta se ele quer ficar curado, ele responde dizendo que não tinha ninguém que o levantasse, não tinha ninguém que o levasse. A pergunta que não quer calar, cadê os amigos daquele homem? Porém, a Bíblia também mostra um exemplo clássico de um homem que era coxo, que é carregado por 4 amigos. Jesus está dentro de uma casa, esses amigos vão para casa, vê que a casa está lotada, não desiste desse amigo. Eles poderiam voltar, eles poderiam dar desculpas, eles poderiam justificar para aquele amigo que não foi daquela vez, que ele precisaria realmente aceitar a sua condição de paralisia, mas não, os amigos não desistiram, pegaram aquele homem, subiram ao telhado, desceram a cama por cima do telhado até Jesus e ele abençoou aquele homem com perdão de pecados e cura da sua deficiência. Que amigos aquele homem tinha, não? A minha pergunta é, qual é a qualidade de amigos que você tem? Quem são as pessoas pelas quais você convive? Você pode me responder, pastor, mas eu não tenho nenhum amigo porque nenhuma pessoa presta. Deixa eu te falar uma verdade. A gente atrai aquilo que nós somos. De repente, você não tem amigos porque você não tem sido amigo. De repente, você não tem pessoas leais porque você não tem sido leal. De repente, você não tem pessoas saudáveis porque você tem sido uma pessoa tóxica. É muito fácil olhar para fora e dizer que ninguém quer estar com você. Desde quando você deveria olhar para dentro e se perguntar por que ninguém quer estar comigo? Nós precisamos nos tornar as pessoas pelas quais nós gostaríamos que estivesse conosco. Nós atraímos as pessoas com as características que temos. Homens e mulheres que querem ter um relacionamento saudável, poderoso, mas não são saudáveis e não são poderosos. Meninas querem se relacionar com meninos crentes, cheios de Deus, estudiosos, sendo que ela não estuda, não busca Deus e não quer ser alguém poderoso nessa vida. Homens de igual forma que querem casar com mulheres extraordinárias, bonitas, belas, crentes, santas, sendo que ele não se cuida, não ora, não jejua, não santifica, não se torna alguém agradável. Nós somos alguém que atrairemos pessoas de acordo com aquilo que nós construímos no nosso próprio ser. E você precisa entender isso. Então, ao invés de dar desculpa, seja a pessoa pela qual você gostaria que estivesse ao seu lado. Construa uma vida na presença de Deus. De repente, você tem problemas emocionais, questões que a sua família, questões que lhe aconteceram, que você precisa tratar. Então, procure um especialista, procure um terapeuta, procure um psicólogo. Vá se tratar, vá se conhecer. Nunca foi tão importante nós buscarmos autoconhecimento. E vai aqui uma dica. Todas as vezes que você chega próximo de Deus, automaticamente Ele tem a capacidade de se revelar a nós e nos mostrar quem de fato nós somos. Quando nós estamos buscando ao Senhor, a nossa identidade é revelada. Uma vez que a nossa identidade é revelada, o nosso propósito é clarificado. E outras pessoas que têm afinidade ao nosso propósito são atraídas para nós e nós não viveremos sozinhos. Mas a palavra de ordem é: não se isole. Existe muita gente de Deus, existe muitas mesas saudáveis. Não permita que o seu erro defina quem você é, que o seu trauma paralise você. Pelo contrário, saia da caverna, saia desse lugar de escuridão. Não permita que essa voz que tenta te matar, te isolar, te afastar das pessoas prevaleça. Nesta manhã, através dessa mensagem, Deus está te visitando, dizendo: ó, levanta-te daí. A vida é muito curta para ser pequena. Você precisa viver uma vida intensa, viver o hoje, viver a plenitude de Deus. E tem muita gente que quer te ajudar, quer estender a mão. Essa mensagem está chegando para você porque alguém te enviou, inclusive. Você está participando dessa live porque alguém convidou você. Então alguém se importa, tem alguém que se importa. Nós não temos mais inimigos do que amigos. Isso é conversa de Satanás. Tem muita gente abençoada nessa vida, nessa história, e que pode conduzir você e te ajudar a sair desse lugar onde você está. E você que está aqui, que já vive uma vida bem relacionada, com pessoas abençoadas, com amigos, com amizades, em mesas poderosas, preserve isso. Valorize essas pessoas.
Não abra mão de gente que se importa com você, que gente que fala a verdade ao seu respeito. Pessoas que não medem esforços para que às vezes até possa te trazer desconforto, mas vai trazer uma palavra confrontadora para te ver bem. Pessoas que se importam com a sua família, com seus filhos, que te respeitam e principalmente te aproxima de Deus. Faz sentido essa reflexão, sim ou não? Coloque aqui nos comentários se isso faz sentido. Em terceiro lugar, eu preciso entender que nós não construímos nada sozinhos. Não dá para construir nada sozinho. Nós precisamos ter uma frase que diz que se cheguei longe, foi porque eu subi nos ombros de homens e mulheres que são gigantes. Moisés precisou de Josué, Elias de Eliseu, Jesus contou com os discípulos, Paulo contou com Silas. Jesus, quando ele vai mandar, ele manda de 2 em 2. Nós precisamos de gente, nós precisamos de pessoas. Nós não conseguiremos fazer absolutamente nada sozinho. Você foi gerado por alguém, na maternidade você foi cuidado por alguém, no seu crescimento você teve o suporte estudantil de alguém, educacional de alguém, profissional de alguém, nós sempre dependemos das pessoas. O homem não consegue viver sozinho, não feche as portas. Trate bem as pessoas, ainda que elas não mereçam. Ame as pessoas, ainda que elas te odeiem. Mas não crie muros, crie pontes. A rede de relacionamento ela é muito importante. E de repente essa pessoa que você está tratando bem hoje vai ser alguém que vai abrir uma porta para você amanhã. Ainda que você não deve pensar nisso. Mas todas as vezes que você ama alguém, trata bem, sem olhar o que ela pode te trazer em volta, você precisa lembrar que a vida dá voltas. Eu sou testemunha viva disso. Quantas pessoas me abençoaram, quantas pessoas me ajudaram, quantas pessoas foram pontes para eu chegar onde eu cheguei. Se hoje eu estou onde eu estou, se hoje eu construí o que eu construí, foi porque Deus colocou pessoas importantes, das quais eu valorizei, nutri a amizade e segui a jornada. Eu não posso achar que eu posso fazer algo sozinho, cair nesse engano que pode prejudicar a sua jornada. Em quarto e último lugar, precisamos criar vínculos. Nós estamos falando que para o nós nascer, o eu tem que morrer, eu tenho que matar o meu ego, eu preciso entender que eu não posso me isolar, eu tenho que entender o princípio de que não posso fazer nada sozinho, eu preciso criar vínculos. Tiago, no capítulo 5, verso 16, ele diz: portanto, confessemos os nossos pecados uns aos outros e oremos uns pelos outros, para que sejamos curados. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Como é que eu vou confessar a quem eu não tenho vínculo? Como é que eu vou orar a quem eu não tenho vínculo? Eu preciso criar vínculo com as pessoas. Salmos 133 diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Deus nos chama para viver essa condição de convivência uns com os outros. Deus nos chama para viver em comunidade. Às vezes as pessoas, por decepções ou outras, se afastam da igreja, acabam se afastando de Deus e dizem que não precisam viver em igreja, porque todo pastor é igual, toda igreja é igual, porque ele teve uma decepção, ele teve um trauma. Só que elas esquecem que o que manda na nossa história é os princípios de Deus, ainda que o homem seja limitado e infiel, Deus permanece fiel. Existem homens inescrupulosos, existem homens que enganam, mulheres que falham, sim, mas existem homens sérios, existem igrejas sérias, existem lugares poderosos. Não fique definindo a sua vida por uma ruptura, fazendo com que você esteja cego para restaurar algo que um dia foi perdido. O exemplo da igreja é que a comunidade dos santos, de pessoas diferentes, são feitas de membros de um corpo. A Bíblia assemelha a igreja a um corpo, que é formada por membros. E você, de repente, pode estar pensando ou já pensou em estar fora da igreja e achar que a vida com Deus pode ser construída fora da igreja. Isso é um ledo engano. Porque nós que temos vida com Deus, fazemos parte de um corpo. E como membros, não temos como viver fora do corpo, porque senão ele morre. A igreja é esse corpo. Nós não somos a igreja, nós fazemos parte da igreja. E nós precisamos estar reunidos, unidos em união, em comunhão, compartilhando as nossas dores, as nossas alegrias, as nossas tristezas, os nossos prazeres, a nossa abundância, a nossa escassez. Deus, ele nos chamou para viver em comunidade e isso gera vínculo. É chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Você que é forte, fortalece o fraco. Você que é fraco, pede ajuda ao forte. E assim a gente segue. Mas não deixe de viver uma vida com vínculos. Uma vida devota em comunhão, em transbordar aquilo que Deus te deu na vida de alguém. De repente você não se sinta pronto para viver essa vida.
Começa a conviver que você vai se aprontar. De repente você não se sente preparado para viver essa vida em comunidade. Começa e você vai se preparar. Deus está nos convidando a abrir mão do nosso eu, da nossa vontade, das nossas ideologias, das nossas ideias. Acredite, o Deus que criou os céus e a terra, Ele quer liderar você, quer te dar um direcionamento poderoso e fazer com que o seu eu seja mortificado para que o nós seja evidenciado. Você lembra do Pai Nosso? O Pai é nós. O pão é nosso. A estrutura da oração é uma estrutura que traz para a comunidade, para a unidade entre partes de um corpo. Porque Deus é um Deus de todos, para que todos venham se aproximar uns dos outros e viver única e exclusivamente para Ele. Deus, deixa eu orar por você, meu irmão. Amado Deus e Pai, te damos graças por essa reflexão. Essa palavra toca o coração desse homem e dessa mulher. A tua palavra, ela é poderosa para trazer vida, paz, unidade. A tua palavra é poderosa para trazer vida, restauração, cura, morte ao nosso ego, morte ao nosso eu, e que possamos dizer igual ao apóstolo Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivemos hoje na carne seja para honrar o teu santo nome. Abençoe os teus filhos que vão trabalhar, que vão ter os seus afazeres diários, que vão para o desafio do dia. Esse irmão que estava ouvindo essa mensagem agora ou vai ouvir ela depois. Que o Senhor fale com ela e que ela traga vida, restauração, cura, para que o teu nome seja glorificado. Abençoe os teus filhos, as suas casas, as suas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem te edificou, meu irmão? Pelo amor de Deus, deixa o like, compartilhe com mais pessoas. Se inscreva no canal, você que não é inscrito, e seja uma bênção, uma ponte na vida de alguém através dessa mensagem. Quero te lembrar, estão abertas as inscrições do curso Aprenda a Pregar. Você quer olhar para um texto bíblico, melhor interpretar a Bíblia, de repente você tem dificuldade de entender o que está aqui. Você vai ter instruções de como extrair a mensagem no texto, de como ler os textos bíblicos, elaborar um sermão para pregar na sua igreja ou no seu pequeno grupo. Você pode pregar para o seu colega de trabalho, de escola, independente. Você pode ser um pregador do evangelho porque Deus chamou todos para serem pregadores. E de repente, uma vez que você prepara o sermão, você tem dificuldade de falar em público. Nós vamos ter ali também aulas como técnicas de oratória para você perder o medo de falar em público. Olha, é a primeira turma do Aprenda a Pregar e eu gostaria que você estivesse comigo. Está aqui o cartaz. Matricule-se já. Pastor, quero fazer a minha matrícula, gostaria de convidar meus amigos que também gostariam de aprender a pregar. Vai no link da bio no meu Instagram. Pastor Fábio Brito lá no Instagram. Lá na bio, onde apresenta, tem informações da gente, tem um link lá, você vai clicar. Tem vários produtos que você pode adquirir, tem livro, tem curso, tem mentoria. E também tem agora o Aprenda a Pregar. Você vai clicar, você vai ser direcionado para o checkout, onde tem informações do curso, quais são os módulos do curso, todas as informações para você fazer algo poderoso para a glória de Deus. Lembre-se que Deus não chamou alguns para pregar. Deus nos deu uma ordem, de pregar. E todos nós somos chamados para isso. E você é convidado para fazer parte. O valor não paga nem a pizza do final de semana, nem o hambúrguer da quarta, da quinta, da sexta-feira. O valor é simbólico, porque o meu desejo é abençoar a sua vida e fazer com que seu ministério seja frutífero, tá bom? Tá aqui o cartaz, Aprenda a Pregar, se faz sentido, se inscreve e vem com a gente. Se Jesus não voltar amanhã, nós estamos aqui juntos, aqui às 6h30 da manhã, no Devocional Café com Graça, o seu devocional de todas as manhãs. Beijo no seu coração, forte abraço e até.